Aliança é a mesma coisa que pacto. Quando falar em pacto, já sabe, aliança. Memorial, tratado ou comprometimento. É a mesma coisa. Outra palavra que a gente usa muito, que você conhece, quando você abre a Bíblia, tem o quê? Antigo o quê? Testamento. E Novo Testamento. Antiga aliança, nova aliança. Isso quer dizer. Então quando você abre a Bíblia, está lá. Antiga aliança, Antigo Testamento. Nova aliança, Novo Testamento. Tá? São duas alianças. A antiga durou até ali, quando Jesus chegou, né? E de lá para cá, a nova aliança começou. Tá? Bom, você tem que saber o seguinte: alianças são feitas desde que começou o mundo. Os homens fazem aliança. Existem vários motivos para se fazer aliança. Por exemplo, se você chegar lá na África, você vai ver um líder de uma tribo indígena que ele tem um monte de marca no braço, assim, cicatrizes no braço. O que essas cicatrizes quer dizer? Quer dizer que ele fez aliança com várias tribos. Então, quando você vai lutar contra ele, você tem que olhar para o braço dele. Ih, rapaz, ele tem 10 cicatrizes, ele tem aliança com 10 tribos. Se eu vou lutar contra ele, eu tenho que lutar contra 10 tribos. Porque ele faz uma marca de aliança em cada tribo, que ele faz pacto, aliança com a tribo. Salmos 25:14 diz o que? Olha, o conselho do Senhor é para aqueles que o temem, e ele lhes faz saber o seu pacto, ou a sua aliança, né? Ou o seu concerto. Então olha só, para quem é que Deus revela o seu concerto, a sua aliança? Para aqueles que o temem. Então ele revela. Então você pode hoje receber uma revelação. Se você teme a Deus, você vai receber uma revelação. Existe gente que quando ele compreende a aliança, a vida dele muda completamente. Às vezes a pessoa está doente com a doença incurável. Quando ele entende o que é aliança, de repente ele é curado. Não demora. Ele entendeu o sentido da coisa. Porque Jesus levou na cruz as nossas dores de enfermidade. E o que ele nos dá? Você dá para ele a sua doença, o seu corpo doente, e ele te dá o corpo dele sarado. É uma aliança, quer dizer isso. Você dá o que você tem. Eu só tenho coisa que não presta. Tenho só doença, pecado, coisa que não presta. E ele só tem coisa boa para me dar em troca. Então eu faço aliança com ele. E é lucrativo fazer aliança com Deus, né? Nós só temos coisa ruim para dar para ele. Ele só tem coisa boa para dar para nós. É muito bom fazer aliança com ele. Olha, no Antigo Testamento a palavra aliança é berite. Berite é uma palavra hebraica, tá? Significa lá, uma aliança anterior é feita em base de igualdade, é uma troca, um acordo em que Deus me dá e eu tenho que dar para Deus o mesmo que Ele me dá. Então no Antigo Testamento, gente, tudo é assim. Se Deus vai me dar uma coisa, eu tenho que dar uma coisa para Ele. Por exemplo, Abraão deu para Deus o quê? O filho dele. O que ele tinha de mais importante? O filho. Aí ele deu o filho para Deus. E Deus diz o que para ele? Em troca, Deus deu o que? A Bíblia diz que Abraão é o pai da fé de todos os que aceitam Jesus. Pela fé. Pai da fé. Pai de todos os crentes que aceitaram Jesus pela fé. O que nós ganhamos? O filho de Deus. Abraão não deu seu filho para Deus? Deus deu o filho dele para Abraão, para todos aqueles que têm a mesma fé de Abraão. É isso que a Bíblia diz. É uma troca, tá? Aí nós vamos ver vários passos da aliança aí. Mas só que no Antigo Testamento é assim. Você dá para Deus e Deus te dá uma coisa. E na nova aliança nós vamos ver que é diferente um pouco. Olha lá, a palavra é diatique, né? Aliança em grego. O Novo Testamento foi escrito em grego, né? Diatique significa o que? Olha, a nova aliança é diferente, é superior. Pois Deus me dá tudo o que eu preciso, não exigindo nada em troca, a não ser a fé. Deus só pega uma coisa de você: acreditar nele. Só isso. Se nessa noite você quiser ser salvo, você não precisa fazer nada. Jesus já morreu por você, fez tudo que precisava fazer. Você só precisa acreditar nisso. É o que agrada a Deus. A Bíblia diz, olha, a fé agrada a Deus. Tá? Deus, Ele procura a fé. Você acreditar nele. Só isso.
Acreditou? Você recebe o perdão, recebe a salvação, recebe cura. Tudo de bom Deus tem para te dar. Agora você recebe pela fé nele. Não precisa você fazer nada. Não existe troca, como no Antigo Testamento. No Antigo Testamento você tinha que dar para receber. No Novo Testamento você apenas recebe pela fé. Acredita? Recebe. Tá? É diferente. Hebreus 10:19, olha lá. Tendo, pois, irmãos, ousadia. Olha, crente tem que ter ousadia. Tá? Tem que acreditar e fazer uma coisa. Você acreditou? Então haja. Por que às vezes a gente fala assim, olha, quem quer hoje começar a vida nova com Deus, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, vem cá na frente para me orar com você. Por quê? Porque na hora que você levanta daí, existe lá no céu uma nuvem de anjos olhando para você. E aqui sobre nós existe uma nuvem de demônios que estão olhando sobre você. Aí ele fala assim, agora ele tomou a decisão mesmo, ele levantou e foi lá na frente. Agora não podemos cercar mais. Porque ele agiu, a fé, ela impulsiona a pessoa a fazer uma coisa, a tomar uma decisão, a fazer algo de novo, a enfrentar o pecado, enfrentar a vida velha e começar uma vida nova, para tomar uma decisão. Então ela diz, olha, temos ousadia para entrar no Santíssimo Lugar pelo sangue de Jesus. Então entrar na presença de Deus. No Antigo Testamento não se podia entrar na presença de Deus. Tinha lá um templo com 3 repartições: lugar de fora, o átrio, né? Depois tinha uma parte de dentro, lugar santo, e tinha outro lugar mais dentro ainda, com uma cortina separando, chamado Santo dos Santos, onde estava a arca, que representava a presença de Deus. Dentro da arca tinha 3 coisinhas: tinha tábuas da lei, tinha um vaso contendo o maná, o pão que desceu do céu, no deserto, para alimentar os judeus, e tinha a vara, que é um cajado de Arão, que criou flores, quando Deus escolheu o sacerdócio de Arão. Então, essa arca ficava lá dentro guardada, ninguém podia entrar. Uma vez por ano o sacerdote pegava, matava um bode, pegava o sangue do bode e colocava lá dentro, ia lá dentro e entrava lá. Uma vez por ano, só o sumo sacerdote fazia isso. E entrava lá e colocava o sangue em cima da tampa da arca. De repente descia fogo e queimava aquele sangue. E Deus está dizendo, eu estou aceitando o sacrifício que você está fazendo em favor do povo. Mas aí, foi fazendo isso e o povo não se consertava, não dava jeito do pecado. Aí foi preciso Deus enviar o seu Filho para derramar o seu próprio sangue por nós. Aí sim, esse sangue é suficiente para lavar você, purificar de todo o pecado e fazer você ter comunhão com Deus. É um sacrifício eterno, único, verdadeiro, suficiente, tá? Olha aí, somos íntimos do Senhor. Como se torna íntimo de Deus? Essa intimidade se vem através do Espírito Santo. Nós somos um só Espírito com Ele. Quando nós viemos aqui na frente dizendo eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem morar em nós. A Bíblia diz assim, que nós vamos a eles e fazemos morada dele, Deus dizendo. Então você passa agora a ser templo, morada de Deus na terra, templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele está conosco e em nós, ao mesmo tempo. O Espírito Santo está dentro de nós e está conosco em todo lugar que nós vamos. Então a sua vida vai mudar, porque Deus vai estar agora dentro de você. Ele vai fazer todo o possível para você ajudar as pessoas e Ele automaticamente vai te ajudar para que você ajude as outras pessoas, tá? Então você se torna instrumento de Deus. Existe a aliança que nós conhecemos muito, que nós usamos no dedo, ó. Aliança de casamento, né? Nós fazemos uma aliança e Deus é testemunha. Qualquer nação que você for no mundo, até na tribo indígena, tem casamento. Qualquer lugar tem casamento. Por quê? Porque é uma coisa que vem de Deus. O casamento é uma aliança entre um homem e uma mulher, mas primeiramente é uma aliança com Deus, porque Deus está presente ali e Ele é testemunha do casamento. Por isso que o casamento não pode acabar. A Bíblia diz até que a morte os separe, né? Então uma coisa que pode separar o casamento, morte. Por quê? O casamento é feito uma aliança e é com Deus. Deus não morre, então só se você morrer. Deus não vai morrer, né? Então é uma aliança feita, uma aliança perpétua
dura até a morte. Quando morrer, está casado, né? Já entrou na encrenca, segure agora a encrenca, tá bom? Tem jeito de sair mais não, está preso, amarrado, né? Está amarrado nele, em nome de Jesus, né? Tem jeito. Então casou, tá? Se você ler Deuteronômio 28, você vai ver lá bênçãos e maldições que entram em aliança com Deus. Por exemplo, chifre é maldição, está lá no Novo Testamento, no Antigo Testamento, Deuteronômio 28. Desposar teados com a mulher, porém outro dormirá com ela. Olha aí, maldição, né? Doença do coração, loucura, cegueira, mancha na pele, tudo são maldições que nós estamos sujeitos, porque somos desobedientes a Deus. Aí quando você chega em Gálatas 3,13, no Novo Testamento, você vai ver assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que morrer numa cruz, para que a bênção de Abraão chegasse até nós e para que pela fé recebêssemos a promessa do Espírito Santo. Então, o que aconteceu? Quando você aceitou Jesus, as maldições que eram para você foram sobre Jesus. Então, tudo que era de ruim, toda maldição que era para você, foi levada por Jesus na cruz. Ele tomou sobre ele nossos pecados, iniquidades, doenças, tudo de ruim ele levou sobre ele. Então você precisa acreditar: se você está em aliança com ele, tudo de ruim que você tem, lembre-se de lançar sobre ele. A Bíblia diz: olha, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Então lança sobre ele tudo de ruim. Pensa em tudo que você tem de ruim e lança sobre Jesus. Ele levou lá na cruz, naquele dia que ele morreu por você naquela cruz. Ele já levou. Isso que você tem de ruim não é seu, tá? Então você tem que conhecer os seus direitos. Por isso que você precisa ler a Bíblia, precisa vir para a igreja, escutar a Bíblia, estudar a palavra de Deus, porque você vai ter conhecimento. Gente, eu estou vivendo assim, mas isso não é para mim. Está acontecendo isso e isso comigo, mas isso não é meu. Essa doença não é minha, esse mal não é meu, esse chifre que eu estou levando não é meu, não é? É isso. Você tem que acreditar. Isso Jesus já levou, essas coisas ruins. Não é para você. E aí você toma posse da sua aliança com Deus, da sua bênção, tá? Então exija que todos os demônios saiam da sua vida. Toda maldição tem que sair, porque Jesus já levou. Não fique recebendo as coisas do diabo pensando que é de Deus, tá? Deus não vai mandar nada de ruim para você. Que tinha de ruim, Jesus já levou. Bom, acredite nisso. Era para Deus criar uma mulher para Adão, uma ajudadora, uma adjutora, uma companheira, mas era para os dois viverem felizes, alegres, constituir uma família, se multiplicarem, viverem bem, conversando com Deus todo dia. Não precisariam trabalhar, tinha um jardim ali com tudo quanto é planta que eles precisavam. Tudo era para dar tudo certinho. Deus criou uma mulher para que Adão se desse bem. Adão era tão feliz que ele precisava dividir a felicidade com alguém. Casamento, gente, é para isso. Tem gente que fala assim: eu vou casar para ser feliz. Não venha pensar que você vai casar para ser feliz, não vai dar certo esse negócio não. Você tem que ser muito feliz e arranjar alguém para dividir essa felicidade com esse alguém. Porque você está feliz demais, aí divida com alguém essa felicidade, aí você casa. Quando encontra a tentação, ao invés de resistir, correr, fugir, a Bíblia diz: fugir de toda a aparência do mal. Aí não, a pessoa começa a bater papo, olhar, prestar atenção, pronto, daqui a pouco pecou, né? Olha, tem um homem sentado na porta da casa dele, aí vê lá um violão passando, aquele violão todo cheio de cor, toda bonita, rebolando. Aí ele começa a olhar, daqui a pouco começa a imaginar, tirou a blusa, tirou a saia, já pegou. Por quê? Porque parou o olho do que não devia. Jesus diz o quê? Se o teu olho te escandaliza, se o teu olho te faz pecar, arranca o teu olho fora, que é melhor entrar no céu sem o olho do que entrar no inferno com dois olhos. O que é esse arranca aí? Não é pegar a faca e arrancar o olho. Aí eu ensino a tática. Quando você parar o olho numa coisa que vai fazer você pecar, você pega a sua mão e bota bem assim: filho,
E aí você está olhando assim, você faz assim, tá! Pronto, já virou para o outro lado. Pronto, acabou, é só tirar o olho. Aquela coisa que vai fazer pecar, tira o olho. É simples. Então você aprenda essa tática.